Graça e paz, queridos, já estamos no ar para mais um momento de adoração, mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos todos vocês que já estão chegando, vocês que vão assistir posteriormente pelo YouTube ou pelo Facebook, pelas nossas páginas. Pastor Geisiel Santos, seja muito bem-vindo, fica com a gente, assiste até o final e não deixe de compartilhar, tá certo? Não deixe de mandar para frente essa live, de divulgar para mais pessoas a Palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias, eu tenho falado isso aqui a cada live, hoje nós estamos na live de número 45, desde que começou a pandemia, aqui uma vez por semana, e nós estamos vivendo dias em que muitas vozes têm surgido para espalhar pânico, espalhar morte, espalhar terror. Nós estamos aqui espalhando vida, falando de Jesus. Portanto, se você chegou até agora, se você está conosco já, fique com a gente e compartilha dessa live, compartilhe, fale com mais pessoas sobre a Palavra de Deus. Vamos levar o Evangelho de Cristo, vamos falar de Jesus, usar as nossas redes sociais para falarmos de Cristo a todos que conhecemos, a todos os que precisam ouvir de Jesus. As nossas redes sociais é uma ferramenta que temos. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, são ferramentas que você tem para divulgar a Palavra de Deus. Às vezes a gente compartilha tantas coisas, vídeos engraçados, coisas hilárias, interessantes que a gente vê e que acha interessante mandar para frente, mas pouquíssimas vezes a gente compartilha algo da Palavra de Deus, a gente compartilha uma palavra de fé, a gente compartilha uma palavra de esperança, de modo que as nossas redes sociais elas vão acreditando apenas coisas que para nada aproveitam e que não são erradas nós compartilharmos, faz parte da vida, mas que a gente vai perdendo a oportunidade de divulgar a Palavra de Deus, de falar de Jesus, de falar do nosso Mestre. Portanto, você que está assistindo mesmo posteriormente aí pelo Facebook, pelo YouTube, não deixe de compartilhar, não deixe de copiar o link, manda essa palavra para alguém que você sabe que precisa ouvir a voz de Deus, que precisa ouvir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração de falar, através desses estudos, através dessas lives, a cada sábado às 17 horas. Amém? Estamos aqui aguardando os irmãos que vão chegando. Minha esposa já está mandando os links aqui para os nossos grupos, tá bom? Para os irmãos irem chegando aí, você que já está aqui conosco, seja bem-vindo, tá bom? Fique com a gente aí até o final, eu tenho certeza que Deus há de falar ao seu coração. Não deixe de estar conosco, tá bom? Então fique com a gente, cola conosco aí até o finalzinho, eu sei que tem uma palavra de Deus fresquinha do céu para o seu coração nessa noite, amém? Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos do 54 ao 60. Lê esse texto aqui na nossa virada de ano, hoje com a nossa live com o tema Posicionados para Dias Difíceis. Ele diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Deixa eu só contextualizar. Capítulo 7 de Atos é o discurso de Estevão diante do Sinédrio de Jerusalém. Ele está discursando no seu próprio julgamento e ele, até o versículo 43, ele resume todo o Antigo Testamento, ele relembra toda a lei, todas as profecias a respeito de Cristo. E aí o versículo 54 inicia-se: ouvindo eles isto, eles que são sacerdotes, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes, não lhes atribua culpa por este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. É interessante essa passagem, especialmente porque nós estamos iniciando mais um ano. E é muito normal a cada novo ano nós assumirmos o nosso papel de profeta, de pacificadores,
profetizarmos muitas bênçãos para esse ano que se inicia, para esse novo ano que começa. Enfim, todo início de ano ele é marcado por muitas promessas, por muitas profecias. E o que nós aprendemos nesse ano de 2020, que foi o ano que nós acabamos de encerrar, é que o controle de Deus está muito além, o cumprimento da palavra de Deus está muito além daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer que aconteça, e que muitas vezes entrega isso de forma profética, de modo até irresponsável, baseado unicamente naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente quer que seja a realidade. Queridos, nós estamos vivendo dias que são dias apocalípticos, ou seja, são dias proféticos, dias que se aproximam da volta de Jesus, dias em que nós vemos os sinais se cumprindo um atrás do outro, e a cada dia que passa são mais e mais profecias que vêm se cumprindo. Os selos eles vêm sendo abertos, trombetas já começam a serem tocadas, de modo que a gente vai vendo os sinais da volta de Jesus muito explícito a cada dia que se passa, e nesse último ano de uma forma muito acelerada, de um modo muito rápido. E nós precisamos ficar alerta quanto a isso também. Não podemos ser meninos e passarmos a profetizar de modo irresponsável um cenário profético de bênção, de vitória, um cenário profético onde tudo vai nos favorecer, porque a gente sabe que a realidade caminha para outro fim. O mundo jaz no maligno e o inimigo ele tem pressa, ele tem acelerado esses dias, as suas ações nesses dias. A Bíblia explica sobre isso, dizendo que ele faz isso porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Satanás ele consegue ler os sinais do arrebatamento de uma forma muito mais ampla do que a igreja, porque ele enxerga também o mundo espiritual além do mundo físico. Enquanto que a igreja que está presa em um mundo físico, ela não consegue vislumbrar esse mundo espiritual, ela não consegue se dar conta do que está acontecendo nesse mundo espiritual, mesmo que o mundo espiritual esteja gritando no nosso mundo físico e mostrando todos os cenários de que a palavra está se cumprindo, que a palavra está chegando. Está vindo tempos difíceis, estão vindo tempos trabalhosos, estão vindo tempos terríveis para a terra. Não adianta a gente achar que vai ser o contrário. Não adianta a gente achar que as coisas vão simplesmente melhorar de uma hora para outra, que um político ou um profeta ou um sacerdote vai conseguir simplesmente nos livrar de passar por situações adversas, livrar o mundo de passar por tribulações. Não adianta a gente achar que de uma hora para outra a fome vai acabar, que os terremotos vão cessar, os maremotos vão simplesmente acabarem, que tudo vai ficar bom, porque a Bíblia, aquela que profetiza, que é a nossa regra de fé e prática, ela afirma que nesses últimos dias haveria fome em todas as partes do mundo. Isso inclui partes que hoje estaria bem, estaria politicamente falando, perfeito, tudo tranquilo. A Bíblia diz que vai haver fome em todas as partes do mundo. Nós vimos parte disso em 2020. Nós vimos pessoas que estavam bem financeiramente começar a quebrar e de repente falir, pessoas que começaram o ano num estado de classe média terminando em situação de miséria. Eu vi aqui em Vitória da Conquista empresários que investiram no início de março 25 mil, 50 mil, 100 mil reais em suas empresas, e dia 20 de março teve essas empresas fechadas por 70, 90 dias e que faliram por conta disso. Porque a Bíblia ela se cumpre, a Bíblia diz que em todas as partes do mundo a fome aumentaria, que haveria guerras e rumores de guerra, ou seja, antes mesmo que uma guerra aconteça, já há ameaça de uma nova guerra, já há ameaça de um novo conflito entre nações, ou mesmo conflitos internos, exemplo do que está acontecendo no Brasil, onde a guerra política entre direita e esquerda tem chegado ao limite, de prejudicar a população, seja na escolha de uma vacina, seja em coisas mínimas de auxílios à população que tem sido prejudicado, remédios que foram recolhidos, como aqui na Bahia, médicos denunciaram, eu
não tenho como provar isso, eu não trabalho no meio medicinal, mas quantos vídeos de médicos surgiram no YouTube, no Facebook, no Instagram, nesses dias que antecederam agora o final, o Réveillon, dizendo, olha, chegou aqui ordem de políticos para recolher todos os remédios que poderia tratar o coronavírus. Porque o remédio foi enviado por um outro político que era de um partido de oposição. Porque o remédio foi enviado por outro político que era de um partido diferente do meu, então recolhe e deixa a população morrer. A Bíblia fala sobre pragas, sobre pestes. A gente tem visto isso de um modo terrível. A gente viu nesses últimos dias surgir um coronavírus, agora o coronavírus começa a sofrer mutações. Esse primeiro coronavírus ele atingiu de forma mais direta idosos. Morreram muito mais idosos, uma mutação recente que acontecera no Reino Unido e que já se espalhou por 30 países, já teve o primeiro caso no Brasil nesses últimos 15 dias, ele atinge de uma forma mais direta e mais grave jovens abaixo dos 20 anos, ou seja, vem agora para atingir a classe que foi menos atingida na primeira fase do coronavírus. Então o vírus começa a sofrer mutações, e não adianta a gente achar que as coisas simplesmente vão mudar de uma hora para outra, queridos. Nós precisamos olhar para a Bíblia e enxergar a Bíblia como uma carta profética para os nossos dias. Nós precisamos olhar para a Bíblia e acreditar no arrebatamento. E se a igreja acredita no arrebatamento, a igreja entende os sinais. Se a igreja acredita no arrebatamento, ela acredita nos sinais, ela compreende os sinais, ela não se ilude com os sinais. A gente não pode chegar, por exemplo, no cenário do nascimento de Jesus, em que você tem magos vindo do Oriente, homens que não tinham compromisso com Deus, que não tinham relacionamento com Deus, que não tinham vida com Deus. Esses homens estão vindo de outro país, estão vindo do Oriente, eram astrônomos, e eles compreenderam o cenário espiritual do nascimento do Messias. E quando eles chegam em Jerusalém, onde estava o templo, onde estava o sumo sacerdote, onde estavam os 70 sumos sacerdotes que compunham o sinédrio, onde estava toda a cúpula religiosa de Israel, esses homens não haviam compreendido o cenário profético. Então você tem ali no nascimento de Jesus, homens ímpios compreendendo o sinal do nascimento do Messias, e homens servos de Deus, por assim dizer, que simplesmente estavam adormecidos. E quando aqueles homens chegam perguntando onde está o rei de Israel, o Messias que nasceu, porque vimos sua estrela no Oriente, Herodes chama os sacerdotes, eles vão pesquisar dizendo, a gente não está sabendo de nenhum rei. Olha, aqui diz que nasceria em Belém, mas a gente não está sabendo de nada. Por quê? Porque o mundo estava mais atento aos sinais da chegada do Messias do que o mundo cristão, do que os religiosos da época. E no arrebatamento da igreja não tem sido diferente. O cenário satânico da nova ordem mundial, ele tem estado muito mais atento aos sinais da vinda de Jesus do que a igreja. O mundo satânico, globalista, eles têm estado muito mais preocupados em parar a igreja, destruir a igreja, em acabar com tudo que for valor relativo a Deus, porque eles compreendem que o tempo está acabando, eles compreendem que há algo profético acontecendo, mas o mundo está atento a isso. Mas nós cristãos estamos adormecidos. A gente vê os Simpsons fazendo desenhos, episódios de desenhos, retratando o arrebatamento da igreja. Observe como o mundo satânico ele está mais atento aos sinais do que a gente. A gente vê pessoas de lá de fora falando abertamente, exemplo do ditador chinês que eu citei aqui na nossa virada de ano, dando entrevista dizendo, nós não temos mais do que 10 anos, precisamos até 2030 acelerar para implantar o calendário da nova ordem mundial. Um só governo, uma só moeda, uma só religião, uma só língua. Precisamos implantar tudo isso e não temos mais do que 10 anos. Olha as palavras que saíram da boca do ditador chinês em entrevista esses dias atrás, em uma entrevista coletiva. Então eles estão atentos, dizendo, olha, nós estamos acelerando, porque nós entendemos que precisamos implantar tudo até 2030, temos pouco tempo para implantar tudo que precisa ser implantado. Ora, tem pouco tempo por quê? O que eles sabem que acontecerão depois? O que eles sabem que vai acontecer para eles estarem tão preocupados em acelerar o processo?
eles estão atentos aos sinais do que a Bíblia diz. Eles sabem que o tempo do governo de Satanás está limitado, que o tempo do governo de Satanás está com seus dias contados, mas a igreja, aquela que deveria ser a maior visionária do campo profético, a igreja que deveria ser aquela mais atenta do campo profético, ela está assistindo o Jornal Nacional, enchendo a cabeça de minhoca lá do que o William Bonner tem a falar, do que a Renata Vasconcelos tem a falar, e simplesmente enchendo sua cabeça de notícias ruins, e não estão parando para comparar essas notícias com a Bíblia, não estão parando para comparar essas notícias com o cenário profético. Meus irmãos, nós precisamos viver profeticamente nesses dias. Esse é um tempo profético, nós precisamos viver o espírito de profecia nesses dias. Nós precisamos ativar dentro da igreja o ministério profético nesses dias. E quando eu falo de ativar o ministério profético, meu irmão, não falo de dom de profecia. Tem muita gente confundindo isso, querendo passar profecia, ir para a internet passar recado, porque é o ministério profético. Não, dom de profecia é dom de profecia. Ministério profético não tem a ver com eu passar uma profecia para alguém. Ministério profético está entre os ministérios, de Efésios 4, do versículo 11 ao 16. Dom de profecia está entre os dons do Espírito, lá de 1 Coríntios 12. Um está em um canto, outro está em outro, porque é uma coisa completamente diferente da outra. Qual a diferença de alguém que tem dom de profecia para alguém que tem um ministério profético? O dom de profecia, Deus me usa para falar com uma pessoa, com duas, com três. O ministério profético, Deus abre o leque das revelações para que eu compreenda o que está acontecendo no meu tempo. O ministério profético, Deus me faz compreender as coisas que estão acontecendo no cenário mundial, as coisas que estão acontecendo no meu país, na minha cidade, no meu estado, a partir de uma visão profética, a partir de uma revelação profética. De modo que, através do ministério profético, você vai parar de ver as coisas com naturalidade e você começa a ver as coisas com uma visão celestial, com uma visão de Deus, com uma visão totalmente diferente. Todo mundo vai estar dizendo, não, mas é porque é isso e aquilo outro. Eu vi no jornal, eu vi no que você diz, não, isso aí é a Bíblia se cumprindo. E você vai começar a ter uma visão profética do que está acontecendo. Você vai começar a entender as coisas com um cenário profético. Então, queridos, comecemos a buscar o ministério profético. Comecemos a clamar por um ministério profético. Precisamos viver profeticamente. Nem todos profetizarão, mas todos precisam ter uma visão profética nesses dias. Nem todos vão passar um recado para alguém, mas todos precisam ter uma visão profética nesses dias. Nós precisamos, se for de assistir um jornal, assista com uma visão profética. Se for de assistir notícias, faça isso com uma visão profética. Compreenda o cenário profético do que nós estamos vivendo, porque senão você não vai estar posicionado para dias difíceis. E o problema de eu não me posicionar para dias difíceis é que eu vou me abalar a cada notícia que surgir. O problema de eu não me posicionar para dias difíceis é que eu vou me abalar para cada informação nova, para cada notícia nova. Eu vou me desesperar cada vez que alguma coisa, porque tudo é uma surpresa, irmão. Para quem não vive profeticamente, tudo é uma surpresa. Mas quando você vive profeticamente, você não é pego de surpresa. Não tem como você pegar de surpresa alguém que está vivendo profeticamente, porque ele está atento aos sinais. Ele está vigilante, ele está preparado. Não tem como você surpreender alguém que já está esperando. Não tem como você surpreender alguém que já sabe que você vai chegar. Então entenda isso, o arrebatamento, ele é uma surpresa para quem não está esperando. O arrebatamento, ele é como um roubo para quem não está esperando. Jesus vai falar sobre isso, a carta de Tiatira: vigiai, porque senão vocês não saberão a que hora de vir o seu Senhor. O que ele está dizendo? Se você vigiar, você vai saber quando ele vai vir. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nem o filho, nem os anjos, nem não sei o que. Irmão, os sinais estão aí. Está tudo muito claro. Eu posso não saber o minuto, eu posso não saber a hora, eu posso não saber o dia, mas tem como eu saber o tempo. E nós estamos vivendo um tempo profético, nós estamos vivendo um tempo especial. Você precisa estar posicionado para esses dias. Nós lemos aqui em Atos capítulo 7, versículos 54 ao 60, a história de Estevão. Esse homem está no meio de um julgamento, ele está prestes a ser apedrejado, está prestes a ser condenado à morte, ele sabe que vai morrer. Todo o cenário que Estevão tem à sua volta é de ira, é de morte, é de raiva, é um cenário
cenário de ódio, mas quando ele olha para esse cenário, a Bíblia diz assim: Estevão viu a glória de Deus. Versículo 55. Ele estava cheio do Espírito Santo e fixou seus olhos no céu. Estevão tira os olhos do cenário, ele fixa seus olhos no céu, ele começa a olhar só para o céu. E a Bíblia diz, quando ele decide fazer isso, observe que primeiro Estevão toma uma decisão. Ele tira o olho do caos, ele tira o olhar que ele estava para o caos, ele começa a olhar para o céu. A primeira atitude é uma decisão de Estevão. E quando ele faz isso, aí Deus assume, ele diz assim, e ele viu a glória de Deus, e ele viu Jesus que estava do lado de Deus, e aí ele vai dizer assim: olha, eu estou vendo os céus abertos, e o Filho do Homem que está de pé à direita do Pai. Olha que coisa linda, alguém que tirou o olho do caos, alguém que parou de olhar para as coisas, alguém que entendeu o cenário e disse: olha, meu tempo aqui está acabando, eu não tenho mais nada a perder, não tenho mais nada a ganhar, eu vou olhar para Jesus. Eu vou fixar meus olhos nele. E quando Estevão olha para Jesus, ele vê a glória de Deus. Por que a gente tem dificuldade de ver a glória de Deus nesses dias? Porque a gente não está olhando para Jesus. Por que a gente não consegue ver a glória de Deus no meio do caos? Porque a gente continua olhando o caos, a gente não olha para a palavra, a gente não olha para Cristo. Meu irmão, se você tirar o olho do caos, se você parar de ficar olhando para o cenário e começar a olhar para Jesus, você vai ver a glória de Deus. O Senhor vai se manifestar para você nesses dias com revelações que vão além do imaginável, que vão além de coisas que você... Quando o apóstolo Paulo ele escreve dizendo: olha, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem é o que Deus está preparando para aqueles que o temem. Volta lá no contexto. Paulo não está falando de céu, Paulo não está falando como vai ser a glória do céu, não. Volta no contexto, você vai entender. Paulo está falando de revelações. Paulo, naquele cenário, naquele contexto, ele está falando das revelações que Deus daria para a igreja aqui na terra. Ele diz: são coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, são o que Deus está preparando para aqueles que o temem. Volta no contexto, irmão, bota o versículo dentro do seu contexto. Paulo está falando de revelações. Ele está dizendo: Deus vai te revelar coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem. Elas estão reservadas para serem reveladas a você. Mas isso é possível que quando eu tiro o olho do caos, quando eu tiro o olho do cenário e eu começo a fixar meus olhos no céu. Estevão só viu a glória de Deus quando ele fixou seus olhos no céu. Ele só viu a glória de Deus quando ele tirou o olhar do caos, quando ele tirou o olhar da morte, quando ele tirou o olhar do cenário de ódio, e ele começou a olhar para Deus. Ele começou a fixar em Deus, ele começou a ter uma visão profética, e a visão profética que ele vê é de um Cristo que não está nem mais sentado no trono. Ele vê Jesus de pé no versículo 56, esperando ele. Ele diz: o filho já está de pé, ele está me aguardando e eu quero subir para lá. E Estevão, quando ele vislumbra o que está esperando ele está tão livre, ele está tão liberto, que ele consegue, com suas últimas palavras, pedir perdão para aquelas pessoas. Pai, não atribui a eles a minha morte, não. Sabe o que eu estou vendo aqui é tão glorioso, por favor, não culpa eles não. Quando o Senhor for cobrar os pecados dele, não cobra esse aqui não, porque eles estão me levando para o céu, eles estão acelerando o processo para eu subir para o céu. E a oração de Estevão é ouvida, tanto que aquele que parece ter comandado aquele apedrejamento, que é Saulo, 2 capítulos na frente, Saulo tem um encontro com Jesus. Se o próprio Jesus encontra Saulo no caminho de Damasco, há quem interprete que aquela visão de Estevão também foi vista por Paulo. Por quê? Porque no momento em que ele é jogado por terra, que ele olha, ele diz: quem és tu, Senhor? É como se ele já tivesse uma dúvida guardada, dizendo: olha, não é a primeira vez que eu te vejo, quem é você? Aquela oração de Estevão, ela serviu para salvar o comandante daquela operação, aquele que estava tomando conta dos demais, garantindo que aquilo ia acontecer, apesar de ser apenas um jovem. Mas ele foi salvo pela oração de um homem que, sendo apedrejado, disse: Senhor, não cobre deles, Senhor, não atribua pecado a eles, perdoa-os, porque eu estou vendo a tua glória, eu estou vendo um cenário de glória. Todo mundo diz: é um cenário de caos. Estevão diz: é um cenário de glória. É um cenário de morte. Estevão diz: não, é um cenário de glória. Meu irmão, não há lugar mais propício para o milagre do que em meio ao caos. Quero dar uma pausa aqui, cumprimentar todos os irmãos que estão com a gente, irmãos daqui da cidade, irmãos de Angra,
bom, querido divino aí, que colocou aqui agora há pouco também, que estava com a gente, que Deus abençoe. Permanece com a gente aí, querido, obrigado pela tua presença, todos os irmãos, fique com a gente. Sabe, queridos, você pode olhar para esse cenário que a gente está vivendo de pandemia, e você dizer, poxa, é um cenário de morte, é um cenário de caos. Você pode simplesmente olhar e dizer, é um cenário de glória. Não há um ambiente mais propício para milagre do que um ambiente de caos. Não há lugar melhor para a água jorrar do que no deserto, irmão. Se a água jorra no manancial é só mais uma, mas se ela jorra no deserto é milagre. Sabe, não há lugar melhor para Deus construir um oásis do que no meio do deserto. Não há lugar melhor para brotar vida do que no meio da tragédia. Sim, é no meio dos momentos de caos que a glória de Deus se manifesta. Agora precisamos decidir aonde a gente vai fixar nossos olhos. Estevão decidiu fixar seus olhos no Senhor. Estão julgando Estevão, estão condenando Estevão, estão afirmando que vão matar Estevão. Estevão diz, eu fixo meus olhos no céu. E quando ele faz isso, a Bíblia descreve dizendo, ele viu a glória de Deus. Olha o que Paulo vai escrever aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Dizendo, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Paulo começa dizendo assim, olha, buscai as coisas que são de cima. Buscai. Aí depois de Paulo dizer buscai, ele volta e diz assim, pensai nas coisas que são de cima. Por que Paulo faz essa correção? Porque não é possível eu buscar aquilo que eu não gasto tempo pensando. A salvação, ela precisa primeiro ocupar a minha mente. Ela precisa primeiro ganhar lugar no meu coração. Para que eu consiga buscar, eu preciso primeiro pensar. É por isso que Paulo vai falar assim, buscai, depois ele volta e diz, não, pensai. Porque primeiro eu preciso desejar no meu coração, para que uma vez que eu pense no meu coração, para que uma vez que eu deseje no meu coração, eu consiga buscar, eu consiga realmente intensificar isso. Então meu coração precisa estar voltado às coisas de Deus. Meu coração precisa estar focado em Jesus. Meu coração precisa estar, sabe, focado nele, irmão. Pensa no que é no céu e não da terra. Deixemos de vir para a igreja para buscar coisas. O nosso alvo precisa ser Jesus. Quando Davi, ele traz Mefibosete para a casa dele, para o palácio dele. Já comentei isso aqui em uma live anterior, já ministrei aqui na igreja também sobre isso. Tem uma mensagem inteira que eu preguei sobre esse tema na Semap. Há cerca de um mês atrás, está aqui na minha página, minha esposa colocou agora há pouco aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube. Desce lá, volta lá, assiste, tá bom? Tá nas duas páginas, Facebook e YouTube. Mensagem ministrada na semana sobre Mefibosete. Quando Davi traz Mefibosete para a casa dele, Davi faz uma promessa dizendo, olha, todos os dias você vai comer na minha mesa, todos os dias você vai estar na minha mesa, você vai comer do meu banquete, da minha comida. Só que Davi chama Ziba, que ele colocou como serva de Mefibosete, e fala assim, olha Ziba, você, seus filhos e seus servos vão trabalhar, para que não falte comida na mesa de Mefibosete. Vão trabalhar, para que não falte um banquete todos os dias na mesa de Mefibosete. Agora aí surge um cenário de interrogação. Se Mefibosete ia comer na mesa de Davi, para que comida em casa? Se Mefibosete ia comer do banquete de Davi todos os dias, por que Davi está mandando Ziba fazer um banquete na casa de Mefibosete todos os dias? Se Mefibosete não vai comer lá, se Mefibosete não vai mais almoçar, não vai mais jantar em casa, para que Ziba tem que fazer um banquete na casa de Mefibosete? Olha que cenário interessante. Davi, como um dos homens que mais entendeu o poder da presença, Davi, ele começa a dizer assim, olha, imagina Davi dizendo no coração dele, dizendo, ó, quando Mefibosete entrar na minha casa, eu quero ter certeza de que ele não veio porque não tinha nada em casa para comer. Quando Mefibosete entrar na minha casa, entrar no meu palácio, eu quero ter certeza que Mefibosete não veio para cá porque estava com fome. Que Mefibosete não veio para cá porque estava passando necessidade. Mefibosete só veio para o palácio porque na casa dele não tem nada. Aí porque Mefibosete é pobre, se não comer no palácio vai morrer de fome, então ele tem que ir.
Não, Davi diz, olha, Ziba, é para fazer um banquete todo dia na casa de Mefibosete. Faz aquela mesa com tudo que ele mais gosta. Para que se Mefibosete não vai almoçar? É porque todas as vezes que Mefibosete entrava pela porta do palácio ao meio-dia, Davi, ele tinha certeza em seu coração, dizendo, ele não veio por causa da comida, ele veio para estar comigo. Ele não veio pela comida, ele veio pela minha presença, ele veio pela minha companhia. Querido, você consegue entender quanto isso é profético para as nossas vidas? Deus, ele nos dá tudo que a gente pede, ele concede as nossas orações, ele atende os nossos clamores. E para que Deus faz isso? Para que ele prepara esses banquetes em nossas casas? Que é para quando você entrar na casa dele, sabe, ele ter certeza que você entrou por causa da presença e não por necessidades. A Bíblia fala sobre isso até para oferta, que Deus não ama aquele que dá uma oferta por coração pesado, por obrigação, por necessidade. Deus ama quem dá com alegria, sabe? Eu não posso ofertar a minha vida, o meu louvor, a minha finança a Deus, aí eu vou fazer isso aqui, porque senão as coisas vão apertar, porque senão Deus vai me amaldiçoar. Não, eu preciso entregar a minha oferta, o meu dízimo, o meu voto, porque eu amo a Deus. É alguém fala, pastor, o dízimo era lei lá do Antigo Testamento, não tem nada a ver com a gente. Não é mais obrigação, porque antigamente se o cara não dizimasse, ele morria. Se você quer viver sem dizimar, meu irmão, viva. Se você é ingrato a esse ponto, viva. Ninguém vai te obrigar, ninguém vai te matar, você nem vai para o inferno por isso, pode ficar tranquilo. É por isso que Deus mandou Ziba preparar um banquete em tua casa, que era para quando você entrasse na casa dele, você não entrar por necessidade. É para quando você trazer o teu dízimo aqui, o Senhor sabe, ele não está querendo comprar bênção, não. Ele é grato porque sabe que o que ele tem foi eu que dei. Quando você trazer uma oferta, o Senhor sabendo o coração dele, dizendo, ele está ali, não é porque quer comprar bênção, não está ali apostando na loteria da igreja para ficar rico, não. Está trazendo porque é agradecido, porque entende que tudo que possui foi eu que dei. Sabe, a gente precisa entender a profecia, o cenário profético de Davi e Mefibosete, para entender a maneira que nós entramos na casa de Deus. Entremos na casa do Senhor pela presença. Busquemos ao Senhor pela presença, vá ao culto pela presença, ore pela presença, clame pela presença, deseje a presença, chore pela presença. Fique mal se você não sentir a presença. Ah, pastor, e os problemas a presença resolve. Se você estiver cheio da presença, os problemas que surgirem, os males que se levantarem, a presença resolve. Vai ter dia que ele vai acalmar o mar, vai ter dia que ele vai te fazer caminhar sobre as águas. Não importa o método que ele vai usar, no final você sai vivo e chega do outro lado. Confia na presença, clama a presença. Nós estamos buscando muito por bênçãos e pouco pelo abençoador. E nós precisamos nos posicionar para dias difíceis, irmãos. A gente não vai enfrentar os dias difíceis com muitas bênçãos. A gente não vai enfrentar os dias difíceis porque eu vou vencer no dia difícil, porque eu sou muito abençoado, eu sou muito próspero, então eu vou vencer os dias difíceis. Não, isso não é padrão para você vencer os dias difíceis. Isso não vai te sustentar em dias difíceis, mas os dias difíceis você vai vencer pela presença, por causa da presença. Quanto mais você estiver cheio da presença, mais você vai ser vitorioso nos dias difíceis. Os dias difíceis serão vencidos exatamente por causa da presença. Então se encha da presença, clama pela presença, deseja a presença. É a presença de Deus que vai nos ajudar a vencer o coronavírus, as mutações do coronavírus, as novas pestes que vão surgir. Sim, vão surgir novas pestes, vão surgir novas pragas, talvez ainda esse ano, que matem muito mais do que o coronavírus. Ah, pastor, uma profecia? Não, queridos, é a Bíblia quem diz. É o cenário profético que a Bíblia já descreveu. Já está tudo na palavra. A gente que não lê, a gente que pega essa Bíblia aqui, coloca lá na estante e abandona, a gente não pega ela para entender, olha, eu preciso ler, eu preciso buscar, eu preciso clamar. Não, a gente pega e joga lá. A Bíblia já tem tudo. A Bíblia já tem tudo. Mas a gente abandona a Bíblia, a gente deixa de lado. Sim, vai surgir mais pragas, vai ter mais mortes, vai ter mais fome, vai ter mais peste, vai ter mais problemas no mundo inteiro, vai ter mais peste, sim, vai ter tudo isso. Mas se você fixar os seus olhos no céu, como Estevão fez, você vai ver a glória de Deus. Se você fixar os seus olhos no céu, você vai vencer. Se a razão pela qual você entra na igreja é pela presença de Deus,
você vai ser vitorioso. Você vai ser vitoriosa. Olha o que diz aqui em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. A gente conhece muito. Eclesiastes 3. A Simone colocando ali, estava com saudade dos estudos. Também estava, Simone. Estávamos ansiosos pelo retorno. Lembrando que eu estava anunciando para vocês aqui o início da escola em fevereiro. Possivelmente não será mais possível. Então, primeira semana de março. Agora, se o Senhor nos permitir, certo que Ele não permita, certo? Primeiro sábado de março, das 4 às 6 da tarde, a gente inicia a escola online. E primeira segunda-feira de março à noite, a gente inicia a escola presencial para moradores aqui de Vitória da Conquista. Então, aos sábados, a online vai ser de 4 às 6 da tarde. E na segunda noite, a presencial. Tá bom? Primeira semana, primeiro fim de semana de março. É certo que Deus não permita. Tudo está na vontade dele. Amém? Mas vai ficar fixada essa data já agora. E em nome de Jesus não voltaremos atrás. Nós daremos esse curso com um valor mínimo. A gente vai divulgar daqui para lá. Mas, meu Deus, não vai ser só mesmo para dizer assim, cobrou alguma coisa. Tá bom? Porque infelizmente quando a gente não paga pelo menos R$1, a gente não valoriza. Então muita gente quando começa o curso grátis, ela abandona. É como se, é de graça porque não presta. Né? Então tem custo, a gente vai precisar montar um escritório e é uma das principais razões do atraso. A gente precisa montar um escritório aqui na igreja para servir também de estúdio para as gravações online. Hoje eu gravo aqui no altar da própria igreja, mas eu preciso ter uma coisa mais preparada para essas gravações, já visto que é um curso de 6 meses. Então já se prepara aí para a escola de pregadores que surge na primeira semana de março, tá certo? Já vai avisando todo mundo aí que em breve a gente já espalha as fichas de inscrições. Então, voltando aqui, a gente conhece muito Eclesiastes 3. E o que diz Eclesiastes 3? Para tudo há um tempo determinado debaixo do sol. E aí começa o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de chorar, o tempo de sorrir. E a gente ficou apegado em Eclesiastes 3. Só que Salomão, em Eclesiastes 8, ele dá um upgrade na informação. Ele dá uma elevada no discurso. E ele pega aquilo que ele já tinha anunciado em Eclesiastes 3. E ele acrescenta algo que é importantíssimo. Porque a gente parou em Eclesiastes 3. A gente entendeu que é um tempo para todas as coisas. Ponto. Mas quando a gente vai para Eclesiastes 8, Salomão dá uma nova informação. E essa nova informação de Salomão, ela é importantíssima, ela muda tudo. Ela muda tudo. Então ele vai dizer aqui, versículo 5, versículo 6, Eclesiastes 8, verso 6, melhor dizendo, deixa eu me corrigir aqui. Eclesiastes 8, verso 6, deixa eu ler desde o 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Agora a parte B. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. O que é que Salomão diz no Eclesiastes 3? Para todo propósito há um tempo. Mas em Eclesiastes 8, que a paz do Senhor Jesus aí para todos os irmãos que estão chegando, continua com a gente. Obrigado pela companhia, permanece conosco. Eclesiastes 8, ele vai repetir a questão do propósito, só que dessa vez ele vai dizer para todo propósito há um tempo e um modo. E no verso 5 ele diz: o coração do sábio vai discernir não só o tempo, mas também o modo. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque de nada adianta eu discernir o tempo se eu não consigo discernir o modo. De nada adianta eu me posicionar com relação ao tempo. Eu sei que é o tempo do arrebatamento. É o tempo do fim, pastor. Sim, é o que a gente mais ouve na boca de crente. Mas Salomão diz agora, para todo propósito, há um tempo e um modo. O que ele está dizendo é, eu preciso agir conforme o tempo. Eu compreendo que chegou o tempo de acontecer tal coisa, mas o meu comportamento não condiz com o que eu estou afirmando discernir. Então eu discerni o tempo, mas eu não estou agindo a caráter. Eu discerni o tempo, mas não discerni o modo. E para todo propósito, há não só o tempo. O problema é que a gente para no capítulo 3 de Eclesiastes.
Eclesiastes número 3, melhor dizendo, que é um livro poético, não tem capítulo e nem versículo. De Jó a Eclesiastes nós temos, não tem nem capítulo e nem versículo. Ele diz, Eclesiastes número 8, versos 5 e 6. Tem muita gente que acha isso bonitinho e vai ler um livro histórico, fala Primeiros Reis, de número 8, verso 3. Está errado. Isso é aplicável aos livros poéticos. Então, quando a gente vai para Eclesiastes 3, a gente se prende lá. Há um tempo para todas as coisas. Sim, a Bíblia diz. Mas Salomão, ele dá um acréscimo no Eclesiastes número 8. Ele diz, há um tempo e um modo. E o coração do sábio vai saber discernir tanto o tempo quanto o modo. Então, meu irmão, você já entendeu o tempo? Você entende que esse é o tempo do fim? Você entende que nós estamos vivendo a última carta? Que nós estamos vivendo os dias que antecedem a volta de Jesus? Você entendeu que talvez essa é a nossa última geração na terra, da igreja? Você entendeu que é um tempo já de posicionamento, que Deus está prestes a arrebatar a igreja, que Jesus está prestes a arrebatar a sua noiva? Então agora você precisa entrar no modo. Você já entendeu o tempo. Mas por que o modo ainda está diferente? Se eu entendo que eu estou no tempo do arrebatamento, por que eu estou agindo de modo como se Jesus não fosse voltar? Sabe, isso é como eu entender no calendário e dizer assim, olha, no calendário aqui, eu olhei aqui o tempo e entrou o inverno. Ah, o tempo agora é de inverno, o tempo é de frio. Aí eu saio na rua de regata, de bermuda, tudo fino, tudo tranquilo, daqui a pouco eu estou em casa congelado. Sabe, estou dando hipotermia, estou, sabe, enlouquecendo, porque congelou tudo aqui, deu uma pneumonia, porque eu entendi o tempo, mas não entendi o modo. Isso é como você chegar no finalzinho do inverno, e você compra aquele casaco que você passou o inverno todo namorando na vitrine, e fala assim, puxa, se pudesse comprar esse casaco, e sei lá, o casaco custava R$700, vai que tem um maluco aqui para comprar um casaco nesse valor, ah, meu Deus, como eu queria o casaco. Aí chega no último dia do inverno, você compra o bendito casaco. Uau, comprei o casaco. Aí depois começa aquele calorão. Sabe, vem a primavera e aí o sol bate, mas você comprou o casaco e você quer usar o casaco, você não quer esperar um ano para usar o casaco. Aí você começa a vestir aquele casacão de veludo, de pele, sabe, as peles saindo aqui pela gola, e você sai na rua toda. Meia hora depois você está no hospital. Você desidratou. Ai, passou mal por quê? Porque se esquentou demais no meio do sol. Ah, mas é porque eu queria usar o casaco. Você entendeu o tempo, mas não entendeu o modo. Muda a estação, muda a veste. Muda a estação, muda o comportamento. Dá o verão, todo mundo corre para a praia, para a cachoeira, para o rio. Dá o inverno, as praias esvaziam. Porque mudou a estação, muda o comportamento. Mudou a estação, muda a vestimenta, muda o modo, muda tudo. A gente está entendendo a mudança de tempo, mas a gente não entende a mudança de modo. Tem muita gente que está vivendo nesse tempo, querendo viver do modo que os irmãos viviam há 20, 30 anos atrás. Irmão, o tempo mudou o modo. Ah, o Senhor não muda, não, Jesus não muda, mas os tempos passam. O Senhor, Ele caminha de geração em geração. Ele é o mesmo, mas as gerações mudam. E nós precisamos compreender o tempo para entender o modo. Se eu não entendo que o tempo mudou, eu não vou entender o modo. Eu não vou saber como me comportar nesse tempo. Existem coisas que funcionavam de forma muito ampla, muito forte, há 30 anos atrás, e que hoje não funcionam. Existem métodos de evangelismo que, se a gente fizesse há 30 anos atrás, dava 200 pessoas na igreja. A gente faz hoje, não dá mais ninguém, porque o tempo mudou. Eu preciso me adaptar, eu preciso achar um método que funcione nessa geração. Eu preciso achar um meio que funcione. Por que eu estou aqui na internet? Porque é aqui que as pessoas estão. É 24 horas, todo mundo com o celular na mão. Se eu não evangelizar nesse canal, que está todo mundo usando o tempo inteiro, irmão, eu deixo uma geração passar. A gente precisa entender o tempo para entender o modo. Está chegando tempos difíceis, eu preciso me posicionar a caráter. Eu preciso me revestir das armaduras de Deus, me equipar, porque está vindo tempos de guerra, está vindo tempos de dificuldade. Ah, pastor, a gente está só começando o ano, já está falando de dificuldade? Sim. Está só começando o ano, mas era para estar profetizando aqui o ano da vitória, da multiplicação, da plenitude, disso, daquilo outro, que a gente faz toda a virada de ano. Não, é tempo de alertarmos a igreja. Se entendemos que é um tempo de fim, que é um tempo de arrebatamento, que é um tempo de preparação, nós vamos ter que nos comportar a caráter desse tempo, é entender o tempo e o modo, porque somente o sábio, verso 5 de Eclesiastes 8, somente o sábio vai conseguir discernir o tempo e o modo. O tolo só discerne o tempo, mas o sábio discerne o tempo e o modo.
Então você precisa entender e decidir se eu estou na categoria dos tolos, do insensato, ou se eu estou na categoria do sábio. Isso aqui não tem a ver com o diploma de 3º grau, estudei. Não, sabedoria, querido, não se adquire em escola. Em escola a gente adquire conhecimento. Uma coisa não tem a ver com outra. Sabedoria é dom de Deus. Sabedoria quem dá é o Senhor. A sabedoria terrena a gente ganha por experiência. A sabedoria espiritual é Deus quem dá. Então, eu preciso buscar a sabedoria de Deus, porque somente o sábio vai conseguir discernir tanto o tempo quanto o modo. O tolo só discerne o tempo, mas o sábio discerne o modo. O sábio sabe como se comportar de acordo com o tempo, de acordo com a circunstância. Ele sabe o que fazer quando está no inverno, o que fazer quando está no verão. O sábio não vai ficar perdido. Ele não vai vestir a roupa, o casaco no verão, e muito menos colocar roupa de praia no inverno, porque ele sabe que o modo está incompatível com o tempo e vai gerar doenças. O casaco no inverno é necessário, no verão ele te desidrata. A roupa de verão, no verão ela é necessária, no inverno ela vai te dar uma pneumonia, ela vai te dar uma sinusite, ela vai te dar uma tuberculose, né? Talvez agravar um coronavírus, porque eu estou vivendo de um modo diferente do meu tempo. Então, meu irmão, a primeira coisa que você precisa perguntar a Deus é: Deus, que estação eu estou vivendo? Porque existem duas estações que elas caminham simultâneas. Entenda isso, porque isso é uma chave que pode mudar a sua vida. Existe a estação que a igreja de Cristo está vivendo. Essa é universal. Eu preciso saber. A estação quando Jesus diz: olha, orai para que a volta do Filho do Homem não aconteça no inverno. E tem muita gente que fica tentando entender o dilema que é que tem nos 3 meses de inverno. Não, querido, o Senhor fala de estação espiritual. Tem a ver com a simbologia do inverno natural, sim, mas ele está falando sobre estação espiritual. Tempo de frieza, tempo de desânimo, tempo que a gente quer entrar na nossa zona de conforto e não sair mais, tempo que a gente quer ficar no nosso cantinho sem ser incomodado com ninguém, tempo que a gente não quer sair para falar de Jesus, tempo que a gente não quer fazer nada. Então é a estação espiritual. Existe a estação que a igreja está vivendo. A igreja, ela vive as estações, ela passa de tempo em tempo pelas 4 estações. Então eu preciso buscar primeiro a sabedoria de Deus para saber qual é a estação que a igreja está vivendo nesses dias. E uma vez que eu entender qual é a estação que a igreja está vivendo, eu preciso buscar de Deus agora saber qual é a estação que eu estou vivendo na minha vida particular. Porque existem essas 2 estações, elas caminham juntas. De repente a igreja de Cristo está vivendo um verão, um grande avivamento, um calor do Espírito Santo está caindo sobre a igreja, mas pessoalmente eu estou vivendo o inverno. Pessoalmente eu estou vivendo um período de completa frieza, de completa fraqueza, e eu estou ali dizendo: Senhor, eu estou fraco, eu estou frio, eu estou isso, aquilo, outro. Então eu preciso discernir primeiro qual é o tempo que a igreja está vivendo, porque eu preciso entrar no tempo que Deus está fazendo. Não aceite que Deus faça algo na igreja e você fique de fora disso. Leonardo dizendo: cheguei atrasado, mas cheguei, amém. Depois volta e pega do começo. Você fica para todos que chegou do meio para o final, depois volta, assiste do começo com calma. Então a primeira coisa que eu preciso entender: o que Deus está fazendo na igreja esses dias? Quando eu falo da igreja, eu não falo da estrutura, do ministério que eu congrego, não, na igreja de Cristo. Porque infelizmente, às vezes a gente está tão preso ao ministério que eu congrego, é porque a minha placa, é porque a minha igreja. Às vezes o ministério que você congrega nem está discernindo o tempo também. Então, entenda isso: o que Deus está fazendo na igreja? Qual a estação que a noiva de Cristo está vivendo? Eu preciso entrar nela. Ora, se eu estou tendo dificuldade de entrar na estação que a noiva de Cristo está vivendo, então eu preciso buscar Deus: em que estação eu estou? Porque eu preciso me comportar de modo ao tempo que eu estou vivendo. Deus, qual é a estação que eu estou vivendo nesses dias? Porque eu preciso me adaptar, eu preciso entrar no modo da estação que eu estou vivendo. Então, queridos, discirna o tempo e o modo. O coração do sábio, Eclesiastes 8:5, ele vai discernir o tempo e o modo, porque para todo propósito há um tempo e um modo. Para todo propósito há um tempo e um modo. Nós estamos no tempo de conflito, tempo de arrebatamento. Nós entramos na pandemia, por exemplo, o Senhor nos levou para casa. Nós entendemos o tempo. Nós ficamos aqui em Vitória da Conquista, a Igreja Pentecostal Reina Glória, com o pastoreio, nós ficamos 70 dias de portas fechadas. Tínhamos as lives, mas não podíamos receber os irmãos aqui. Então vivemos um tempo de 70 dias que nós ficamos em casa, um tempo profético inclusive, 70 dias a uma semana.
né? Se botar uma semana de meses, né? O Senhor nos colocou em casa. Agora eu entendi o tempo, pastor, o tempo de eu ficar em casa. Agora eu entendi o modo. Será que você que ficou em casa sem congregar entendeu o porquê que Deus te levou para casa? Será que você construiu um altar de adoração aí e adorou com a sua família pelo menos uma vez por semana na sua casa? Será que você entendeu que Deus não te levou para casa para você tirar férias, mas que Deus te levou para lá e havia um propósito para isso, que era para você construir um altar na tua sala e sentar com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido e falar de Jesus para eles? Será que você compreendeu o que Deus estava fazendo naqueles dias da pandemia, nos dias mais severos do princípio da pandemia? Será que você compreendeu isso ou você só ficou em casa lá assistindo Jornal Nacional 70, 80, 90 dias? Ou você só ficou em casa lá olhando novela, olhando o que não devia, um monte de dias dizendo, não, mas eu estou aqui, e no dia que a igreja abrir eu volto, e aí a igreja abriu, você estava frio, estava fraco, você não tinha mais força para congregar, não tinha mais força para cultuar, muitos irmãos não estavam nem com saudade, não, vou ficar aqui assistindo na live, pastor, porque eu não estou nem com ânimo para voltar para a igreja. Irmão, se você terminou esses dias de igreja fechada, sem estar com a saudade de congregar, deixa eu te dizer um negócio, tu já está quase morto. Pastor, sim, eu vou ser direto com você, porque nós estamos falando sobre dias difíceis. Eu quero que você se prepare para o arrebatamento. Eu não quero que você fique enganado e depois acabe no inferno. Eu quero que você tome um choque agora. Você sabe, leva 220 volts aí onde você estiver, uns 1000 volts, toma uma sobrecarga para acordar. Se você terminou depois de 60, 70 dias em casa e não teve saudade de voltar para a igreja, o seu estado é de morte. E você precisa correr para Jesus urgente e se jogar no lugar de oração, de adoração, dizer: Jesus, eu preciso do Senhor com urgência, eu preciso do Senhor com urgência, eu quero o Senhor, eu desejo o Senhor, eu quero a tua presença comigo de novo. Sabe, queridos, a gente precisa desejar a presença nesses dias. Não há nada que a gente possa desejar mais do que a presença nesses dias. A gente necessita da presença nesses dias. Nós só vamos vencer esse tempo difícil com a presença. Nós só vamos vencer esse momento de dificuldade com a presença. Nós só vamos vencer a adversidade com a presença. Unicamente com a presença e mais nada. Então, ou você se enche da presença agora, ou você não vai suportar aquilo que ainda está por vir. Ou você se enche da presença agora, ou você não vai ter força para não negar o nome de Jesus se surgir uma perseguição contra a igreja. Aí a gente está aqui preocupado com os irmãos lá no Irã, no Iraque, na China, na Índia, que estão morrendo por amor de Jesus. Olha, a igreja está morrendo no Oriente. Não, irmão, a igreja não está morrendo no Oriente, não. A igreja está viva no Oriente. Aqueles irmãos estão mais vivos que nós. A igreja está morrendo no Brasil, que tem portas abertas e os membros optam por ficar em casa no dia do culto. A igreja está morrendo no Brasil, que tem 2 ou 3 cultos só por semana, os irmãos marcam compromisso para o dia do culto na igreja. A igreja está morrendo no Brasil, que todo mundo tem Bíblia dentro de casa, mas ninguém lê a Bíblia. A igreja está morrendo no Brasil, que você pode pregar em todas as ruas sem ser preso, mas ninguém sai para a rua para pregar. A igreja está morrendo no Brasil, onde a gente tem a opção de entrar no nosso quarto e orar sem ser perseguido, mesmo por nossos familiares ou amigos, mas ninguém tira um tempo para Deus. A igreja está morrendo no Brasil, onde o Senhor está operando um grande avivamento nesses dias, mas ninguém está querendo a presença, ninguém está desejoso da presença, ninguém está ansioso pela presença. A igreja do Oriente Médio está viva, os corpos deles estão sendo queimados, estão sendo decapitados, os corpos deles estão sendo apedrejados, mas o espírito deles está vivo, e para cada crente que morre, há um grupo de pessoas que aceitam a Jesus, por causa da vida que emana daquele sangue de cada cristão que jorra na calçada, que jorra na areia da praia, que jorra no asfalto. Sim, o sangue daqueles irmãos está pregando, e o evangelho está sendo glorificado naqueles lugares. Não é lá que a igreja está morrendo, é aqui. Porque lá eles estão mortos na carne, mas vivos no espírito. Nós estamos vivos na carne, mas o nosso espírito está morto. Nós estamos vivos na carne, mas o nosso espírito, ele está prostrado.
O nosso espírito, sabe, ele está desconectado do Espírito de Deus. Tem muitos daqueles irmãos que estão morrendo como Estevão, dizendo: eu estou vendo os céus abertos. Tem muitos daqueles irmãos que estão morrendo como Estevão, dizendo: eu estou vendo Jesus, porque o espírito deles está conectado com o Espírito de Deus, enquanto com toda a liberdade que nós temos, o nosso espírito está em completa desconexão com o Pai. Nós não fazemos questão de cultuar, nós não fazemos questão de ler a Bíblia, nós não fazemos questão de congregar, nós não fazemos questão, sabe, de se envolver com nada. A gente está querendo uma zona de conforto. A gente entrou no ambiente de inverno espiritual, onde a gente quer ficar no nosso sofá embrulhado na coberta, assistindo a live do culto e achando que está tudo certo com isso. Vai para a casa de Deus, meu irmão, levanta dessa mordomia espiritual, sabe, dessa preguiça espiritual. É tempo de despertar, querido. É tempo de acordarmos, se posicionar para tempos difíceis. É a gente se colocar de pé, vestir a armadura de Deus e dizer: pode vir, Satanás, que eu estou pronto para te enfrentar. Sabe, não é a gente ficar pegando as palavras da turma do workshop, do coach, e ficar lá: não, eu vou ficar aqui, eu sou intocável porque eu sou filho. Esses dias atrás eu estava ouvindo uma ministração, e o cantor dizia: olha, eu sou filho, eu tenho direito a isso porque eu sou filho, eu tenho direito àquilo porque eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. E eu fui me alegrando com aquilo. Esse negócio gostou de ouvir, mas de ouvir que ele tem direito a um monte de coisa. É muito bom, sabe? A pessoa fica falando: não, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Eu falei: nossa, meu Deus, já era para eu estar com isso tudo, eu nem sabia. E sabe, a gente começa a ficar alegre com esse negócio tudo, e de repente o Espírito de Deus ministrou ao meu coração lá no trabalho. E o Senhor falou comigo assim: filho, você lembra que os maiores debates com os fariseus era justamente porque eles, apesar de todos os erros, afirmavam que nunca seriam punidos, porque eram filhos de Abraão. E naquele momento eu me choquei, e eu falei: Senhor, mas o que o Senhor está dizendo? E o Senhor disse: lembra da minha resposta que eu dei para eles? Vós tende por pais o diabo, porque é a vontade dele que vocês praticam. Meu Deus, eu tomei um choque no meu coração. Eu falei: Senhor, o que é isso? Porque a gente está aqui dizendo: não, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, filho não apanha, filho tudo que pede Jesus dá, porque eu sou filho, eu posso fazer o que eu quiser, que no final eu estou salvo, porque eu sou filho. E o Senhor está dizendo: não, meus filhos são aqueles que fazem a minha vontade. Meus filhos são aqueles que fazem o meu querer. Meus filhos são aqueles que me obedecem. O sentimento de filiação, ele se torna insuficiente quando ele não é acompanhado da honra, da obediência ao Pai. Não adianta eu dizer que eu sou herdeiro se eu não honrar meu Pai, se eu não obedecer meu Pai. O sentimento de filiação, ele se torna inútil. Então, meu irmão, você quer fazer jus ao seu sentimento de filiação a Deus? Você quer realmente chamá-lo de pai, dizer: eu tenho direito porque eu sou filho? Comece a obedecê-lo, comece a honrá-lo, comece a priorizá-lo. Que quando ele te der uma ordem, que essa ordem seja prioridade. Sair cantarolando que eu sou filho não me torna herdeiro de nada. Sai, porque eu sou filho, não, isso não me torna herdeiro de nada. Eu preciso simplesmente obedecê-lo e honrá-lo e ter prazer de estar com ele. Mais do que o seu trabalho, Jesus quer a tua companhia. Mais do que o seu trabalho, mais do que eu estou trabalhando para Jesus. Não, às vezes você está tão ocupado com o trabalho que você parou de ficar com ele. Marta e Maria é o maior exemplo disso. Tudo que Marta estava fazendo era para Jesus, mas ela estava tão ocupada trabalhando para Jesus que ela não conseguiu um tempo para sentar aos pés dele. E às vezes o Senhor quer que você pare isso aí que você está fazendo. Ah, pastor, eu estou fazendo para Jesus, mas ele não te pediu isso. Se isso está tirando o seu tempo com ele, está tirando, sabe, tem muita gente cansada no ministério. Eu estou cansado, o ministério está me cansando. O ministério, porque você está fazendo coisas que Deus não te pediu. Você está fazendo coisas que Deus não te ordenou. Você está fazendo coisas que você mesmo se impôs, você mesmo quis fazer, e agora isso virou um fardo e você não sabe como parar.
Você não sabe como se livrar disso, porque você mesmo lá atrás disse que foi Deus que tinha mandado, quando Deus não mandou, você só queria fazer. Então às vezes você vai ter que parar as panelas, vai ter que parar a comida, vai ter que parar tudo isso aí que Marta estava fazendo e sentar aos pés de Jesus. Ouvir a direção dele, e ele vai te dizer para onde ele quer te enviar. Ele vai te dizer em que área ele quer te usar. Ele vai te dizer em que área ele vai te abençoar, em que área você vai ser usado. Lembra que há um ano e pouco atrás eu estava muito afadigado com algo que eu estava fazendo para Deus, e dizendo, meu Deus, isso aqui se tornou um peso, e cada vez que eu ia fazer era difícil, e aquilo foi se tornando um fardo. Eu comecei a orar dizendo, Senhor, me dá ferramentas, me dá isso. E um dia eu fui para uma conferência, um profeta que estava ministrando ali, um apóstolo lá do Paraná, ele ministrando para a gente ali, ele começou a falar sobre isso. Ele falou assim, irmão, você está dizendo que está cansado. Ele falou, no geral, eu fui recebendo aquilo no meu espírito. Você está fadigado, tudo que você está fazendo é um fardo, mas foi Deus que mandou você fazer? Foi Deus realmente que te chamou para isso? Porque de repente você está tão ocupado no seu trabalho que o que Deus realmente quer te usar, Ele não está tendo como te usar, porque você está ocupado em uma coisa que você inventou. Ah, pastor, mas é para Deus. Mas se Deus não pediu, senta nos pés dele e diz, Senhor, qual é a direção? Qual é a direção? Eu vou para onde? Eu faço o quê? E Ele vai te dar a direção. E queridos, aquilo que Ele te chamar para fazer, Ele garante, Ele sustenta. Não vai ser fardo. Não vai ser fardo. Tem muita gente pastoreando quando Deus não chamou ele para pastorear, e por isso o pastoreio virou um fardo. O Senhor queria ele pregando nas nações, e ele está preso numa igreja. O Senhor está dizendo, olha, eu não te chamei para isso, e virou um fardo. Tem muita gente que está viajando as nações, e o Senhor queria ele numa igreja parado. O Senhor está dizendo, para aqui, eu quero te usar aqui, fica aqui. Mas não, eu quero viajar, o Senhor está dizendo, não, mas eu quero te usar aqui. Então tem muita gente que está precisando se reposicionar. Tem muita gente que está posicionado fora do que Deus quer para ele. Tem muita gente fazendo coisas que Deus não chamou para fazer. Gente que está cantando e virou cantor quando Deus queria eles pastoreando. Gente que está pastoreando e Deus queria eles cantando. Gente que está evangelizando na rua e Deus queria no hospital. Gente que está lá no hospital, mas Deus queria ele em outro canto. E estão fora da chamada, estão fora do que entenderam o tempo, mas não entenderam o modo. Então, meu irmão, senta nos pés de Jesus, para tudo agora, senta nos pés de Jesus e pede direção. Senhor, me direciona, me direciona, me direciona, porque o que Jesus te der não vai ser fardo. O que Jesus te der não vai ser pesado, as bênçãos de Deus não acarretam dores. Se o teu chamado está se tornando um fardo para você, você pode simplesmente não estar posicionado naquilo que Deus realmente quer te usar. De repente você abraçou uma causa que não era a causa de Deus. É para Deus, mas não é de Deus. Ah, pastor, mas isso aqui não é de Deus, mas é para outra pessoa, não é para você. Deus capacitou, foi outro para estar nesse lugar, não foi você. Ele te capacitou para estar em outro lugar, mas você parou, cai e ficou preso. Então pede direção ao Pai. Entra na direção de Deus e Deus vai te surpreender. Posicionado para dias difíceis foi o tema da nossa live de hoje. Você que chegou do meio para o final, volta no começo, assiste tudo novamente. Você que assistiu, assiste de novo. Nós vamos colocar no YouTube assim que acabar. PR Geisiel Santos, minhas páginas já estão aí nos comentários. Minha esposa colocou aí meu nome aí agora há pouco, tá bom? Tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. PR. Geisiel Santos, tá bom? Então, entra lá e curte, se inscreve, segue e acompanha a gente. Assiste essa live novamente, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. É nossa primeira live de 2021. Eu tenho certeza que uma palavra profética foi liberada para a tua vida aqui nessa tarde. Que Deus te abençoe. Até sábado que vem, primeiro fim de semana de março, nós começamos oficialmente o Centro de Formação de Pregadores, Palavra Verdadeira. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.